E aí estamos de novo, grande Heitor, Larissa também, Marina, meus alunos VIP, aliás, meus alunos mais frequentes, né? E hoje vamos falar de economia comportamental. Não sei se vocês conhecem a área. Conhece, Heitor? Já ouviu falar de economia comportamental? Tá sem áudio. Você tá sem áudio. Mas o básico da economia comportamental é falar que as pessoas não são necessariamente como imaginam os economistas ortodoxos, ou seja, as pessoas não são necessariamente racionais e ou egoístas, dentre outras premissas. Então, muitas das coisas que os economistas assumem e do que a gente vê nos modelos, os próprios alunos de economia da graduação, no primeiro ano, começam a perguntar: nossa, mas esse modelo é meio distante da realidade. Por que isso acontece? Por que parece uma coisa tão abstrata e que talvez nem tenha uso prático? E assim, os modelos econômicos da ortodoxia, na verdade, eles têm um valor imenso, né? Não estou querendo aqui dispensar, muito menos refutar qualquer tipo de contribuição da economia neoclássica, que é a economia tradicional. Mas a economia comportamental, ela parte de muito menos hipóteses de comportamento humano e parte muito mais da realidade e da observação empírica, tal como ela é. Tá bom? Dito isso, vou começar aqui, vamos ver, fazer o share. Você conseguiu voltar o áudio aí agora, Heitor? Quer falar? Você conhece? Alguém conhece comportamental? Se quiser mandar no chat também. Só para saber se eu estou falando para pessoas que já ouviram o termo. Não, você está sem fala mesmo. Escreve aí qualquer coisa. Conheço não. Larissa falou que conhece não. Heitor também não. Não, beleza. Só para ver se eu tenho um viés. Quem é economista aqui, eu sei que a Marina, por exemplo, é economista. Marina conhece comportamental, já ouviu falar? Sim, legal. É uma disciplina que ela é pouco vista durante o curso de graduação por tratar justamente de exceções à regra econômica, né? Particularidades de comportamento que não são o comportamento médio, o comportamento que eu vejo como mais provável na sociedade como um todo. Não, vai tratar muito mais dos erros, das nuances, dos detalhes de comportamento e das relações das pessoas entre si. Esses erros, na verdade, eu posso chamar de erros do ponto de vista assim, de uma pessoa que é inteiramente coerente ou inteiramente racional. Todos os desvios dessa visão ou desse ideal são o que a gente chama de vieses cognitivos. E a economia comportamental ela tem uma lista imensa deles, né? Maneiras em que as pessoas erram ou se iludem, caem em contradição e assim por diante. Tudo isso é estudo da economia comportamental. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, para começar, eu queria falar um pouco sobre ilusões de ótica, porque da mesma maneira que eu vou falar aqui hoje sobre desvios e contradições de comportamento, eu acho que cabe falar primeiro sobre ilusões, porque ilusões são um tipo de viés, né? Viés, assim, uma distorção, um desvio, e, como eu disse, esse é o objeto de estudo da comportamental. Então, eu queria que vocês olhassem aqui para essas 3 imagens, tá? Na verdade, são 6 imagens ou mais, dependendo de como vocês estiverem olhando. E eu queria que vocês percebessem a riqueza de cada uma delas no sentido de permitir, ao ter uma ambiguidade, permitir a dupla interpretação.
E é uma dupla interpretação que ela não é simultânea. Ou seja, se eu vejo a velha, eu não vejo a mulher. Se eu vejo o pato, eu não vejo o coelho. E se eu vejo o vaso, eu não vejo o casal. Vocês estão conseguindo ver mais ou menos cada uma das imagens? Alguém está vendo mais que duas imagens? De repente tem uma terceira interpretação que eu também não consegui enxergar. Mas o argumento da economia comportamental, ou pelo menos por trás dessa visão de mundo da comportamental, é o de que se as pessoas já se iludem com algo como uma visão que parece tão óbvio, você simplesmente olha e a coisa aparece, por que não falar em ilusões ou desvios em todos os outros sentidos? Cheiro, olfato, tato, erros de tomada de decisão. A gente falou na primeira aula sobre coisas que os economistas não acreditam. Viés cognitivo, perfeito, Glaucio. Coisas que os economistas não acreditam, os economistas da comportamental vão passar a estudar. Bom, arrependimento, culpa, a relação entre emoção e razão. Está tocando aqui o celular de alguém, aí eu já mutei. Mas então tudo isso, né, arrependimento, culpa, problemas de memória, problemas de auto-engano, tudo isso são vieses cognitivos e depois a gente vai falar um pouco sobre eles. Para começar, eu queria falar sobre essa ilusão aqui em particular de tomada de decisão. Quero que vocês se coloquem nessa posição. A situação é que uma grave doença ameaça uma população de 600 pessoas e aí vocês no cargo, vamos imaginar que seja o cargo de governo, vocês têm que escolher entre dois tratamentos, A e B, que vão produzir os seguintes resultados. Tratamento A, ele salva com certeza 200 vidas. Então, tem 600 pessoas, vamos supor que elas tenham pego Covid. Acho que pode ser considerado uma doença grave. E vocês têm que escolher entre o tratamento A e o tratamento B. O tratamento A vai salvar com certeza 200 vidas. O tratamento B vai salvar com 1/3 de probabilidade 600 pessoas, mas tem 2/3 de chance, ou seja, mais de 60% de que todo mundo morra. Eu quero saber, botem no chat aí, ou podem falar, preferencialmente no chat, botem a sua escolha de tratamento. O que vocês pegariam? Então, vamos ver aqui como é que está. Tratamento A, Glaucio, Heitor. Quem dá mais? O resto é B. Quem que são os outros participantes aqui para Marina, Larissa. Marina A também. Alexandre eu vi entrando também, não sei se vai querer responder. Mas assim, por enquanto, dos três que responderam, os 3 responderam A. E normalmente as pessoas respondem isso mesmo. Verônica A também. Perfeito. Normalmente as pessoas, ao ver a certeza de salvar, ou seja, a certeza do positivo em contraposição ao risco de um grande negativo, as pessoas tendem a escolher a certeza positiva. Mas essa é uma maneira de colocar essa questão. Meu ponto aqui vai ser que maneiras de colocar uma questão determinam qual vai ser a resposta a essa questão. Já ouviram falar provavelmente em perguntas enviesadas, né? E falam, quando usam esse termo, normalmente usam com uma conotação negativa, para falar assim, tá enviesada, ela quer te influenciar a alguma coisa. Mas essa ideia de distorção, de te tirar do modo ideal, do modo normal. É isso que faz o viés, certo?
Então, essa é a maneira que foi colocada e todo mundo, a maioria aqui respondeu A. Vamos ver agora, colocando de uma outra maneira. Se eu falar para vocês que eu tenho o tratamento C e o tratamento D, em que no tratamento C, com certeza 400 pessoas vão morrer, e no tratamento D, eu tenho 2/3 de probabilidade de que todos morram, mas eu tenho 1/3 de chance de que ninguém morra. O que vocês escolheriam nesse caso? A certeza de 400 mortos ou a chance, mesmo que baixa, de uma salvação? Vamos lá. C ou D? Então, Heitor D, Verônica D. Lembrando que são pessoas que tinham colocado A antes, inclusive o Glaucio aqui. Ótimo. E aí eu quero mostrar para vocês, e aí, na verdade, vocês estão respondendo o que todo mundo responde, tá? Então, não se sintam constrangidos, etc. Mas eu quero falar para vocês que vocês responderam coisas diferentes para a mesma pergunta e para as mesmas respostas. Ou seja, se você pensar que de 600 pessoas, antes eu tinha falado para vocês que 200 com certeza serão salvas, é a mesma coisa que eu falar que 400 serão mortas. Eu simplesmente recoloquei a leitura da situação final. Heitor falou que não acha que é a mesma. Ótimo. Vamos, adoro quem discorda. Marginal é bem-vindo. Vamos falar sobre isso. Mas só para falar assim, 600 pessoas, e eu falei que delas, talvez não tenha ficado tão claro, tem isso também, mas delas, 200 serão salvas. Isso queria implicar que as outras 400 estarão mortas. Ou seja, a situação A deveria ser equivalente à situação C. E a situação D deveria ser equivalente à situação B. Por quê? 2/3 de probabilidade de 600 pessoas morrerem é a mesma coisa que eu falar ali que 2/3 de que nenhuma seja salva. A questão é que eu inverti a ordem. Na B, eu comecei falando das vidas salvas e terminei falando da tragédia. E na D, eu comecei falando da probabilidade de morte e terminei falando da esperança, né? Possibilidade de salvação. E aí, Heitor, pode falar. Por que você... Com certeza de 200 pessoas salvas, mas pode ter uma probabilidade maior. Ah, entendi. Está dizendo que é um piso, né? Você entendeu como um piso. 200 ou mais serão salvas. Beleza. Eu acho que é proposital essa nuance, mas é um detalhe importante. Verônica disse que só gosta de ouvir aquilo que é positivo. Todos nós, né? Mas a economia comportamental, ela vai dizer isso. Vai dizer que, ao colocar uma situação de risco como partindo de uma situação ruim, você vai arriscar muito mais. Ou seja, já estou na merda, já estou ruim, já morreram pessoas. Qualquer coisa que for melhor que isso, eu estou pegando. E aí eu vou pegar a D. Por outro lado, as pessoas têm aversão à perda. Elas não querem perder algo positivo que elas já ganharam. Então, assim, você já tem 200 vidas, você não vai querer perder isso. Parece que já está ali. Parece que você está chegando para as 200 pessoas vivas e falando assim, não me importa com a vida de vocês. É isso que faz você escolher a situação A, certo? Realmente elas têm esse significado. Traiu no viés. Mas assim, todo mundo cai nesse viés. Por causa disso que eu falei. Quando a situação é ruim, você não se importa em arriscar, porque parece que você já está saindo perdendo. Você não tem mais o que perder. Se você está bem, você sabe que é muito complicado você arriscar, porque você pode sair com desperdício de tudo aquilo que você ganhou. Então, assim, tem seu sentido. E aí o Heitor faz um comentário e a crítica de que a questão ela
ela é enviesada, no mau sentido da coisa, de omitir, talvez, alguns detalhes importantes, mas eu contra-argumento para o Heitor que, mesmo com esses detalhes, a resposta seria muito parecida. Eu acho que não foi o detalhe que fez ele escolher, mas se conforta o Heitor saber que o seu viés veio do detalhe, então fique com essa resposta. Também não sou eu que vou ferir a sua autoimagem. Mas aqui, de novo, olhando para as ilusões de ótica, a gente percebe... já vou te dar a palavra, Glaucio. Só para falar aqui, que a gente percebe que, olha, quando eu tenho aqui as cores, a cor A e B dos quadrados, elas são a mesma cor, exatamente a mesma. Aí você pode computacionalmente colocar elas lado a lado e você vai perceber que elas são iguais. O fato é que elas estão uma sob a luz e outra sob a sombra, e a mente ela faz essa requalificação. E, por outro lado, quando a gente está falando de tamanhos também, então as duas bolas laranjas, elas são exatamente iguais, também computacionalmente consigo provar isso, botando elas lado a lado, mas elas parecem claramente uma maior e a outra menor. Porque tudo é contexto, né? Tudo é relativo. A economia comportamental vai estudar contextos, vai estudar relações, diferente do economista tradicional, da economia ortodoxa, que vai estudar coisas mais lineares e meio assim, sem tantas particularidades, né? Fala, Glaucio. Opa, foi até sem querer, mas seria falar rapidinho que praticamente a resposta é a mesma. Poderia escolher qualquer tratamento aí, não surtiria diferença nenhuma aqui. Ele te joga numa situação que o resultado é o mesmo, mas ao colocar uma leitura diferente, você muda a sua decisão. É isso que muda o comportamento, exemplo está tentando mudar, né? Está tentando falar que o comportamento das pessoas é muito mais errático e muito mais complexo do que a economia tradicional gostaria de imaginar, tá bom? E aí, vamos ver aqui. Aí eu queria falar para vocês do famoso exemplo da formiga e da cigarra. Imagino que vocês conheçam essa fábula, né? Em que a cigarra ela fica o verão inteiro ali cantando enquanto a formiga está trabalhando, aí chega o inverno, a cigarra morre. É um pouco trágico, né? Um pouco trágico, mas a maioria dos contos tem um lado trágico. Tem a versão aqui, a versão de economista, em que uma fala para a outra assim, você não está sendo racional, a formiga diz para a cigarra, né? E a cigarra diz para a formiga, é você que não está sendo racional. Eu estou fazendo o que é melhor para mim, e o melhor para mim é festejar agora no verão. Mas aí a formiga diz, mas você vai sofrer no inverno? Isso é racional? A cigarra vai tentar provar que sim, vai falar assim, racional é fazer aquilo que no momento eu quero mais fazer, e não fazer o que é melhor para mim no longo prazo. Elas vão ficar nessa discussão, tal, e aí o final da história, a cigarra morre e a formiga, mas morre sem arrependimentos, né? Morre, na verdade, feliz, morre sorrindo, sabendo o que ia acontecer e mesmo assim fazendo. E a formiga, ela viveu até ficar velhinha, mas ela nunca fez nada que pudesse causar um instante de arrependimento e também nunca fez nada que lhe desse prazer. E aí ela termina falando assim, putz, é muito difícil nunca poder fazer o que mais se quer, mas essa é a vida de um ser racional. E jogando essa dúvida de será que as duas são racionais? Será que nenhuma das duas é? A moral é que é muito difícil ser sábio, mas tem muitos jeitos de ser idiota. Talvez os dois extremos tenham algo de problemático, né? A pessoa que nunca faz nada por prazer e a pessoa que sempre faz. Gostamos de pensar que os seres humanos eles estão nesse intermediário. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês, talvez vocês já conheçam, porque eu mostrei na aula teste de sexta passada, mas eu acho que não tem ninguém aqui que estava lá, então vamos lá.
Eu acho que eu preciso parar o share, né? Parar o share e voltar. Então, só para explicar mais ou menos o que está acontecendo, várias crianças foram convidadas para esse teste, que é chamado de teste do marshmallow, e aí a pesquisadora coloca um marshmallow na frente da criança e ela fala que se ela ficar um tempo sem comer esse marshmallow, até ela voltar, quando ela voltar, ela pode dar mais um e a criança pode comer 2. E aí existe a premissa de que, ou pelo menos a expectativa de que a criança queira comer 2 e aí ela tem que aguentar um teste de, então, autocontrole e disciplina. Ela queira comer 2 e por isso vá tentar não comer aquilo que está na sua frente. O que não é fácil para todos, né? Para cada criança tem uma dificuldade diferente. As crianças sofrem. Essa é a melhor. Muito bom. Então é isso. Não sei se vocês já conheciam o vídeo ou o teste, mas essa ideia, então, da dificuldade de autocontrole diante das tentações, né? E aí vocês podem pensar, que criancinha seria eu se estivesse nessa situação? Eu não sei, sinceramente, qual seria. Eu não gosto muito de marshmallow, mas é que aí também não é esse o ponto, né? O ponto é botar algo que você quer e ver se você aguenta para ter mais daquele algo.
que também é a ideia na economia de investimento. Investir normalmente requer algum tipo de gasto hoje ou de uso de recurso para ter ganhos só no futuro. Por isso, quando a gente está falando na economia de taxa de poupança ou taxa de investimento, normalmente é um bom reflexo, ou é uma boa medida da capacidade de autocontrole ou da paciência de uma determinada população. O Brasil tem pouca, viu? Tem bem pouca. E aí dá para falar, tem gente que fala que taxa de juros está ligada a isso. Tem várias discussões interessantes. Mas só para vocês verem que, assim, o homem econômico tradicional, ele faz aquilo que ele quer fazer. Então, não existe isso de, eu fiz, mas eu não queria, ou, nossa, de repente eu estava ali querendo fazer uma dieta, mas eu não consegui, ou eu queria estudar para o dia seguinte, procrastinei. Essas coisas não existem no mundo econômico tradicional, mas existem na vida. Então, a economia comportamental é um caminho para pegar esse tipo de fenômeno, e é um campo da economia muito ligado com a psicologia, tanto que eu já comentei, né? Mas o último Nobel, um dos últimos Nobéis de economia veio do Kahneman, Daniel Kahneman, que é um dos reis, assim, das grandes figuras da economia comportamental. Então, juntando saberes da psicologia que tem uma realidade subjetiva e humana mais complexa com as análises econômicas que olham para a tomada de decisão, compra, venda, coisas do tipo. Deixa eu ver aqui. Custo de oportunidade. Perfeito. A gente vai falar um pouco de custo de oportunidade aqui também, tá? Deixa eu ver aqui. Eu queria, antes de falar de custos de oportunidade, de escolhas, eu queria falar um pouco sobre empatia. Porque a economia não costuma estudar empatia, acha que ou ela é algo dado e todo mundo tem, ou simplesmente não existe, né? Dependendo da corrente. Eu queria falar que, nesse sentido da comportamental, de olhar para novas dimensões e novos níveis de realidade, eu queria falar para pessoas que não têm tanta empatia. E aí eu tenho aqui 2 exemplos radicais, que são o psicopata e, do outro lado, a criança, o jovem de espectro autista. A empatia, ela pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro, do próximo. Mas isso pode ser tanto uma atividade intelectual, de eu pensar o que eu faria se estivesse naquele lugar, sem sentir nada, eu não preciso sentir emoção alguma pela outra pessoa. A empatia pode ser fria, né? Empatia puramente fria e cognitiva. E eu posso ter empatia emocional na medida em que eu sinto aquilo que o outro está sentindo. Então, o outro sente dor ou sente prazer, eu sinto aquela dor ou eu sou movido por aquele prazer alheio. Sou sensível à situação do próximo. O psicopata, no limite, é uma pessoa que não tem empatia emocional. Ela tem empatia cognitiva, ou seja, o psicopata ele é muito bom de se colocar no lugar dos outros sobre o aspecto do pensamento. Então, ele sabe aquilo que você vai fazer e, com isso, ele te manipula. Ele é um bom jogador dentro de jogos, porque ele, sabendo qual vai ser o resultado por trás de cada ação, ele vai levar aquela ação que mais beneficia a ele, ou que mais prejudica o outro, se isso o der prazer. Por outro lado, a gente tem o autista, né? E aí eu também não sou nenhum clínico, nenhum profissional da área para falar, mas estudos apontam que, por mais que o autista tenha, sim, uma conexão com as pessoas à sua volta, e uma conexão emocional forte, inclusive,
de sentir medo, raiva, porque a mãe ou os amigos estão com medo ou raiva. Então, ser afetado por essas emoções, mas não conseguir fazer esse exercício mental, ou seja, esse raciocínio de pensar o que seria feito caso ele fosse outra pessoa, caso ele fosse alguém que não ele mesmo. Então, aí eu tenho os dois exemplos extremos de quem só tem empatia cognitiva, mas não tem a emocional, e de alguém que só tem a emocional, mas tem muito pouco da cognitiva. Tá? E as pessoas, elas normalmente estão nesse espectro, assim, as pessoas não vão ter nem muito de uma, nem muito de outra, vão ter medidas médias dos dois, e aí você tem pessoas mais ou menos empáticas emocionalmente e mais ou menos empáticas cognitivamente. Tudo isso vai afetar sua tomada de decisão, inclusive sua decisão econômica. Será que eu empresto? Será que eu não empresto? Será que eu poupo ou invisto? Por isso que são fatores importantes também dentro da economia comportamental. E aí eu pergunto para vocês, mas as pessoas, elas são racionais? O que isso significa, né? Eu tenho 2 vídeos para a gente discutir essa racionalidade, mas se vocês já quiserem ir jogando no chat, falando assim, eu acho que são racionais, ou eu acho que não, porque eu nunca faço aquilo que eu devo fazer. Enfim, vão participando na medida que der, ou fazendo perguntas. Mas vou mostrar esses 2 vídeos aqui. Vamos lá. As pessoas não são racionais, está todo mundo falando. Então, esse aqui é um experimento feito com macacos, tá? Onde eles têm 2 prêmios para o macaco. Um prêmio que o macaco acha médio, que é uma uva verde, e um prêmio que o macaco ama, que é uma uva roxa. Vocês estão vendo a tela? Eu não sei se eu tenho que botar para ser no YouTube. Eu vou tocar aqui. Share screen. Pronto. Mais fácil. Então, ela vai lá, faz a atividade que é dar a pedra e recebe a uva verde. E ela come e gosta normal. A amiga dela recebe a uva roxa, que é a uva que ela adora, que é como se fosse um prêmio. Daí a gente vai ver o que acontece depois de observar essa cena. Então, isso aqui é para falar um pouco que diferente dos modelos tradicionais, as pessoas da vida são pessoas invejosas, ou pelo menos pessoas que se importam com autoestima, com justiça. Tudo isso que eu estou falando é o que um economista vai chamar de preferência exótica. Ele vai falar assim, mas a maioria das pessoas nem tem isso. Na verdade, você só quer ganhar mais, independente do que o outro está ganhando. O que vai de encontro ao que a gente tem visto como valores relativos. Pô, se o tamanho da bola é relativo, se a cor do cinza do objeto é relativo, se as imagens são relativas, por que as nossas decisões em cima de valores não seriam? E aí, esse exemplo do macaco é para dizer que, normalmente, sim, um salário, às vezes eu estou contente em receber uma promoção de R$100, mas se o escritório inteiro receber uma promoção de 1.000, eu receber uma promoção de 100, talvez eu fique me sentindo um lixo. E é isso que está contando, mais do que a promoção, certo? Isso não é necessariamente ser irracional, mas é não
se adequar ao modelo tradicional. Ações nacionais dependem da situação e da nossa sensibilidade ou empatia. Depende de como nos atinge. Não, com certeza. E por isso que varia tanto de pessoa para pessoa. Aí os economistas tradicionais vão falar assim, não, mas varia tanto que você, se eu for parar para olhar para toda a variação, eu nunca vou conseguir fazer nenhum modelo. E eles têm uma certa verdade nisso, que é assim, eles estão usando um modelo que permite olhar para várias pessoas na média e ter uma probabilidade alta de conseguir acertar o que elas vão fazer. Elas não estão dizendo que elas têm um modelo perfeito e que conseguem analisar todo e qualquer comportamento. Não estão dizendo isso. Mas os mecanismos da economia comportamental são mais sofisticados para conseguir pegar esses comportamentos super particulares. Comportamentos, então, de inveja, arrependimento, desigualdade, irracionalidades, falta de autocontrole, tudo isso, tá? E aí eu quero entrar no que o Glaucio falou, que é a questão do custo de oportunidade, porque as pessoas elas têm dificuldade em fazer escolhas. Modelos tradicionais de economia vão dizer que escolhas são coisas simples. Porque você já sabe o que você quer, você sabe o que você tem e você sabe o que você precisa para chegar lá. Aí você só faz. É muito fácil, né? Você sabe onde você está, onde você quer chegar. E aí você vai. Mas a gente sabe, pelo menos eu imagino, né, tenho a impressão de que na vida escolhas não são coisas fáceis, porque a gente às vezes nem sabe o que a gente quer. Então aí é outra coisa que cabe para ser estudado na economia comportamental. Como é que as pessoas tomam escolhas se elas não sabem o que querem, ou se elas até sabem, mas são escolhas muito difíceis? Quero mostrar para vocês uma dessas escolhas, que é a escolha entre um pai e uma mãe.
É boa essa cena, né? Essa cena é boa. E aí é o seguinte, escolhas. Vou dar um tempinho só para a gente absorver as cenas. Escolhas. A maioria dos economistas, então, tradicionais, vai falar que se uma escolha for positiva, você vai tomá-la, né? Não existe como você não fazer algo que é bom para você. Isso seria inconcebível do ponto de vista do economista. Mas o que acontece? Tem um jogo que fizeram, que é o jogo do Ultimato, que foi para testar essa hipótese. E esse jogo acontece com o seguinte: eu pego duas pessoas, né? 2 de vocês, pode ser Glaucio e Alexandre, e aí eu dou R$10 para o Glaucio e eu falo para o Glaucio, você vai ter que escolher agora quanto você vai dividir desses 10 com o Alexandre, ou seja, você escolhe ficar com 8 e dar 2, ou ficar com 5 e dar 5. E aí o Alexandre vai escolher se ele aceita ou não a sua proposta. Se ele aceitar, vocês saem com a grana que eu coloquei ali na mesa, mas se ele recusar, vocês saem sem nada. Ninguém sai com dinheiro. Então, o que vocês fariam nesse caso? Alexandre aceitaria ficar com 2 dos 10? E Glaucio ofereceria 2 para o outro? Ofereceria mais, menos? O que vocês acham? Podem falar no chat aí. Ou outras pessoas também, quem quiser. Você que está falando, Glaucio? Ofereceria 30 mangos. Não, mas só são 10, pô. Você está falando de 30 de 100? 3, tá bom. Ofereceria 3, 30%, perfeito. E aí, Alexandre, não sei se está conseguindo escrever, mas quem tiver conseguindo escrever aí, pode ser Pierre também. Aceitaria 30 mangos? Ou 3, ou 30%? Muita gente não aceitaria, porque na verdade o que acontece é que ele poderia dividir por igual. O modelo econômico tradicional vai falar assim, pô, se o cara pode ganhar, ele não tem nada e pode ganhar R$1 que seja, ele vai escolher ganhar R$1. Sabendo disso, Glaucio, o racional, né, desse ponto de vista, seria oferecer apenas R$1. Porque R$1 é melhor que nada, a outra pessoa vai aceitar, eu vou ficar com 9. Pronto. Essa é a melhor decisão. Mas o que acontece? Na realidade, as pessoas oferecem 5,5, oferecem 6,4, coisas muito mais próximas de uma divisão igualitária. E elas fazem isso por 2 aspectos. Tem um aspecto de igualdade, sim, de falar assim, eu acho que é mais correto dar igual, mas tem um aspecto estratégico, que é, se as pessoas dão muito desigual, como, por exemplo, 9,1, 8,2, a outra pessoa tende a recusar. Então, a outra pessoa prefere não ganhar nada a dar 8 para um estranho. Prefere não ganhar nada, sair pobre, do que dar 9 a um estranho. Porque ela vai falar assim, esse cara tentou me ferrar. Esse cara é cuzão. E a gente não tem esse efeito, o efeito cuzão na economia tradicional, que é o efeito de querer punir a injustiça, mesmo a detrimento próprio. Questão de posse influencia, claro, do tipo, você que está começando com o dinheiro, faz sentido. Por isso também que fizeram outro jogo, que é o jogo do ditador. O jogo do ditador, a outra pessoa não tem escolha. Eu só te dou 10, eu falo assim, quanto você quer dar para o outro? Só isso. Na verdade, nem tem jogo, né? É uma escolha. Mas era para ver, assim, as pessoas, se elas têm a opção de não dar nada,
elas não vão dar nada. E não é verdade. A pessoa vai querer dar um pouco, assim, por algum motivo que seja caridade. Falar assim, mas eu vou dar, eu recebi 10, eu recebi R$ 100, por que não vou dar 20? E não tem aqui uma outra escolha da outra pessoa recusar, não tem nada estratégico. É puramente, eu tô com 100, recebi 100 do nada, então vou pegar uma pessoa estranha que eu nunca vi na vida e vou dar R$ 10 para ela. Vou dar 20, R$ 30. Então, essas preferências também, que podem ser consideradas talvez altruístas, essas ações altruístas ou de compaixão, elas também são ações exóticas. Também não entram muito na economia tradicional. Por isso, esses jogos, né? Eu falei ontem de teoria dos jogos. Alguns jogos servem para mostrar que o modelo econômico tradicional ele não basta, ele é limitado, né? Não é o suficiente. E aí tem essa questão também de que não é só o dinheiro que importa. Então, o que importa são os sentimentos, é o contexto, quem são as pessoas. Aí tem mais um vídeo aqui, isso é engraçado. Porque perguntaram uma vez para o Eike, para quem não conhece, Eike Batista já foi um dos homens mais ricos do Brasil, né? Perguntaram para ele o que é que o dinheiro não compra. E aí é uma pergunta difícil, talvez, né? Para algumas pessoas seria uma pergunta fácil, mas a pessoa, quanto mais dinheiro ela tem, talvez mais ela perca a noção de que o dinheiro não é tudo. E o economista tradicional, normalmente uma pessoa que perdeu essa noção, porque ele vai falar assim, não, dinheiro é tudo. Meus modelos econômicos, dinheiro é tudo. Ou pelo menos ganho, né? Transformado em dinheiro. Sabe? E aí perguntaram para ele, o que dinheiro não compra? Esse é o Dória. Então, ele falou que dinheiro não compra ética, alguns anos depois, 4 anos? Quando que ele foi preso? Sei lá, em coisa de 5 anos depois, ele foi preso por um dos maiores casos aí, né, de lavagem, fraude e tudo mais. Só para falar que pessoas são mais complexas do que os modelos dizem. E aí, na verdade, para encerrar, a gente tem aí mais meia hora, queria que vocês começassem a fazer mais perguntas, mas eu tenho mais um trecho aqui só com exemplos de viés cognitivo. Então, quando eu falei que existe uma lista de vieses, ou seja, a lista de possíveis desvios do comportamento dito ideal, é uma lista que vai para mais de 100, deve ter quantos? 200, 300 vieses, e cada dia descobrem outros. Assim, descobrem. São coisas que os psicólogos sabem faz tempo, mas que os economistas gostam de redescobrir. Falar assim, olha, caramba, foge do modelo tradicional, né? Alguns deles são muito óbvios, assim. Mas tudo bem, é importante que sejam trazidos para a teoria econômica. Eu queria que vocês, cada um, escolhesse um e falasse mais ou menos o que acha que é. Vamos ver. Quem vai começar? Um desses da lista aqui, qualquer um, pega um e fala assim, eu acho que é tal coisa. Não tem certo e errado, não. Vamos ver o chat aqui. Vou falar aqui no microfone. Isso, fala aí. Vou pegar aqui o efeito da ancoragem, né? Eu já conheço um pouco, não sei se... mas eu imagino que seja o mesmo, aí de você estabelecer um preço, por exemplo, numa venda, né, um pouco acima, para que quando for
talvez o comprador querer abaixar um pouco, você chega no preço que ele vale mesmo, mas você sempre começa um pouco acima. Não sei se seria o mesmo. Sim, não, é isso mesmo. Na verdade, o efeito da ancoragem, ele parte da ideia de que as pessoas elas ficam presas a lances iniciais. Sejam valores iniciais, palavras iniciais ou quantidades. Então, se você chegar para mim num restaurante e tiver escrito que os pratos todos custam 100, não sei o que, você vê muito 100 na sua cabeça, na hora que eu estiver negociando com você o valor de qualquer coisa, o valor de uma caneta, esse 100 vai estar na sua cabeça e você vai te falar um valor mais próximo de 100. Talvez você fale 50, 60. Se você chegar nesse restaurante e de repente tiver escrito muito 10, muito 1, valores bem mais baixos, a gente vai discutir a mesma caneta e no final o valor não vai mais chegar em 50, 60, vai chegar em coisa como 15, 20. Mas por quê? Porque você foi ancorado pelo lance inicial, né? Chamam muito de efeito prime também, você foi meio que tatuado com um viés, uma consideração que vai puxar todos os suas outras falas e valores, tá? Então faz sentido isso em negociação, que você comece falando valor alto mesmo. Deixa eu ver, quem mais aqui? Falasse do custo recuperável. Não quer falar, Heitor? Fale aí para nós, senão eu leio. Cadê? Não consigo nem ver vocês aqui. Ah, é que você está sem áudio, tá certo. Foi mal. Não, de boa, eu vou ler aqui então. Sai e volta também? Ah, não, mas não precisa não, já está acabando a aula. Falasse do custo recuperável, estou lendo a frase do Heitor, é quando a gente insiste em alguma coisa para tentar recuperar um dinheiro que já foi, já era. Tipo o cara que gasta dinheiro num caça-níquel e continua para tentar recuperar. Ótimo. Então é isso. E, na verdade, tem muita gente que, em coisas mais concretas, como, por exemplo, uma faculdade, eu mesmo posso dizer, você já começou, já fez vários anos, você vai largar, você está no trabalho, já sofreu tanto para chegar ali onde você chegou, no cargo que você está, aí você fala, eu vou continuar. Sempre, talvez a melhor decisão não seja essa. Então, você está tomando uma decisão que não é a melhor com base em custos que já foram. As pessoas fazem isso muito, né? Também é um viés cognitivo. A Larissa pergunta aqui se o fator de desconto hiperbólico seria um exagero de desconto. Sim, mas esse desconto ele é um desconto no tempo. Na verdade, o que eu estou chamando de um desconto no tempo? Eu tenho algumas coisas que eu quero lá no futuro, e aí, para eu dar valor para elas no presente, existe algo que eu chamo de fator de desconto, que é assim, o quanto que vale para mim 10 chocolates amanhã, hoje? E aí, hoje, 10 chocolates amanhã, talvez hoje valha só um. Porque é um pouco a escolha. Você prefere um hoje ou 2 amanhã? Que é aquela escolha do marshmallow. E o fator de desconto hiperbólico faz com que as crianças, mesmo preferindo 2 amanhã, comam um hoje, tá? É aquele exemplo da falta de autocontrole. Paradoxo de escolhas, Glaucio está falando aqui, que é quando você tem muita... Legal, Larissa entendeu. Fico feliz. Você tem muita informação ou decisões ao mesmo tempo e não consegue tomar a melhor decisão, nem escolher algo. Exatamente. Vocês, não sei se já viram aquele vídeo do Porta dos Fundos, do Spoleto, mas o paradoxo da escolha é o efeito Spoleto, que é aquilo que a pessoa vai te jogando tanta escolha, e falando assim, é palmito, é presunto, é ervilha, que você já não sabia o que você queria. Aí a pessoa te vem com várias escolhas, você vai sair frustrado, independente do que você pegar. Então, contrariando o lema
do economista tradicional de que quanto mais escolhas, melhor. Não, não. Na verdade, existe um nível de escolhas que é um nível ótimo, do tipo, se não tiver nenhuma escolha, isso vai ser ruim. Se tiver um pouco de escolha, vai ser bom, média escolha vai melhorando, tal. Vai chegar uma hora que ter mais escolha só vai piorar. Até o momento que eu tenho infinitas escolhas, eu fico completamente sobrecarregado e me sinto pior escolhendo. Então, um experimento que fizeram com lojas de tênis, botando a quantidade de tênis e a satisfação dos clientes pelas opções. Eles chegaram à conclusão, então, cara pressionando é um problema, mas eles chegaram na conclusão de que quando a pessoa tem opções demais para escolher entre os modelos de roupa ou qualquer coisa que seja, a pessoa vai se sentir mais culpada ou arrependida depois de ter feito a escolha, porque ela sabe que se ela ficasse um pouquinho mais esforçando, sempre vai ter uma opção melhor. Então, ela nunca vai ficar satisfeita com aquilo que ela pega. E não é só que ela fica pouco satisfeita com a escolha que ela faz. O mesmo tênis, num contexto de só 2 tênis, ele recebe notas e valores maiores do que aquele tênis em um contexto de 1000 tênis. Por quê? Porque entre 1000, aquele tênis não parece nada. E entre 2, aquele tênis você dá valor. Você fala assim, putz, tinha 2, eu olhei para esse e falei, olha, esse é meu. Na verdade, você valoriza as coisas em contextos de menor escolha. Isso vai contra os modelos, né? Então, é um bom exemplo também. Mais algum? Falamos de fatores de desconto, custos recuperáveis, ancoragem, paradoxo da escolha. Tem mais uns fáceis aí, vai. O primeiro é difícil, porque é um termo nada a ver, né? Mas eu vou falar. Então, acrasia é quando eu sei que é errado e eu faço. Ou eu sei que é ruim para mim e eu faço. Aí pode ser relacionamento abusivo, pode ser, sei lá, qualquer ação tóxica do dia a dia que eu sei que não vai dar bom. Por exemplo, algum uso de uma droga muito danosa que eu falo assim, cara, eu acho que não devo, eu acho que não quero, mas estou usando. E já foi. E aí, de repente, já foi, e aí eu percebo que realmente foi cagada, mas as pessoas fazem coisas que elas não querem e não devem fazer. Isso é acrasia. Coisas que elas consideram errado, de todos os pontos de vista. Né? E aí tem as últimas 2. Alguém quer falar de auto-engano? Pode ser no chat ou ao vivo. Não? Auto-engano é muito simples. Auto-engano o exemplo clássico, é o exemplo do homem que é corno, né? Pode ser a mulher também, mas o exemplo clássico é do homem que é corno porque assim, do ponto de vista econômico tradicional, se a pessoa tem a informação, ela sabe. Não existe meio de eu ter a informação e não saber. O que isso significa? É muito esquisito. Mas aí as pessoas, na verdade, e aí eu já entro nesse último, que é múltiplos eus, as pessoas é como se elas tivessem várias caixinhas, né? Como se fossem vários euzinhos, querendo divertidamente. E aí um eu engana o outro, às vezes tem informação que ele sabe, mas não sabe, que ele esconde de si mesmo. Então, assim, são essas complicações que fazem com que os modelos econômicos, alguns deles vão para o saco. Porque olha como as pessoas são complicadas. Elas fazem aquilo que elas não querem. Se enganam. Se perdem em escolha demais. Se prendem em custos que não deveriam. Não tem a menor quantidade, muitas vezes, de autocontrole. E tem mais de um eu e mais de um tipo de gosto que entram em conflito. Então, assim, esse é o homem econômico da vida real. Se a gente quiser analisar esse homem, a gente vai precisar de modelos muito mais sofisticados e complexos. E tem um último negócio que eu botei aqui, meta-preferências. Esse é um dos que eu mais gosto, já falei com a Alicinha. Não sei se ela vai lembrar. Mas meta-preferências são preferências sobre preferências, ou seja, eu gostaria de gostar e eu
não gostaria de gostar. Vamos pegar o caso de fumar um cigarro. Eu posso gostar de fumar cigarro, muitas vezes, se eu começo a fumar, eu gosto de fumar cada vez mais, mas eu posso querer não querer fumar. Eu gostaria de não gostar de fumar, mas eu gosto. Chato, né? As pessoas têm uma série de meta-preferências sobre tudo. Caso dos vegetarianos, eles muitas vezes eles adoram carne, adoram salmãozinho, camarão, mas peixinho, mas eles gostariam de não gostar. É muito também muito complexo, né? Muito profundo como essas coisas interagem entre si, o gostar e o não gostar de gostar, ou vice-versa, o não gostar e o gostar de não gostar. Porque aí você está falando de uma coisa que é a capacidade da pessoa de autotransformação ou de agir de acordo com coisas que o eu presente e mais ansioso, instintivo, espontâneo, querem, mas que algum eu superior, um eu pensado, um eu ideal, não querem. E esses eus entram em conflito. Se você quisesse fazer um modelo econômico assim de ponta, você botaria todos esses eus em interação e falaria assim, eu acho que provavelmente é esse aqui que vai ganhar. Mas seria muito complexo fazer um negócio desse. Porque fazer para uma pessoa já é complicado. Imagina como é tratar uma pessoa como se ela fosse uma sociedadezinha. Porque, no fundo, para mim, cada pessoa é uma sociedade em si mesma. E se eu quiser entender a sociedade como um todo, eu teria que olhar para a interação entre múltiplas sociedadezinhas para ver o resultado da sociedade final. Mas a gente está a anos-luz disso, pelo menos no Brasil, a que isso chegue num nível compreensível e praticável do dia a dia, mesmo entre economistas, né? Entre administradores públicos, professores. Mas, assim, a academia já sabe. Eu posso falar para vocês que a academia já tem pesquisado isso, pesquisa de fronteira lá fora, né? Não precisa nem ser Nobel de Economia. As boas faculdades de economia na Europa e nos Estados Unidos já tem isso um pouco mais incorporado do que no Brasil. No Brasil, realmente, chega a ser quase ridículo. Mas tem, sim, alguns professores que até sabem dessas coisas, mas como eu disse, como é uma coisa muito recente e muito cheia de detalhes, ainda não se descobriu a melhor maneira de passar isso para alunos de graduação, por exemplo. Então, muitas das coisas aqui eu tive que ir atrás por conta própria. E aí, vamos ver quanto tempo temos. Mais 15 minutos, boa. Eu vou falar mais um pouquinho de um negócio que chama crowding out e vou abrir para perguntas. E aí encerramos, mas já vão preparando aí suas dúvidas, porque senão a gente acaba mais cedo. Seguinte, guides, motivação e crowding out. Eu estou falando sobre comportamento. Quando a gente fala em comportamento, você quer saber assim, o que motivou a pessoa a essa ação, certo? O que fez a pessoa fazer o que fez? Muitas vezes a gente não sabe. Para o economista tradicional, normalmente o que levou a pessoa a fazer alguma coisa está fora dela, ou seja, dinheiro, fama, comida, está fora dela, né? São incentivos. O economista fala em incentivos. Ele fala assim, se você der mais dinheiro, as pessoas vão fazer mais de uma coisa, se você der menos, as pessoas vão fazer menos. E aí entra naquela coisa da cenoura e do chicote. Economistas acham que as pessoas são como burrinhos, né? Economistas tradicionais. Ou seja, se você der a cenoura, as pessoas vão correr. Se você der um chicote, as pessoas vão correr. Se você não der nada, a pessoa vai ficar paradinha ou ela vai andar para trás. Hoje em dia se sabe que as pessoas não são assim, né? Que as pessoas, na verdade, elas têm motivações, assim, às vezes elas fazem uma coisa porque elas acham que é certo.
Às vezes as pessoas fazem uma coisa porque outra pessoa vai ganhar com aquilo. Tudo isso, como eu já disse, são preferências mais exóticas e comportamentos ditos extraordinários. O Gyges que eu coloco aqui, existe um conto grego, que é o conto do Anel de Gyges. Eu acho que eu até comentei de relance sobre ele na primeira aula, porque na primeira aula a gente falou sobre ações honestas e desonestas. Aí depois vocês podem dar uma olhada. Mas a gente estava falando sobre como muito das ações que a gente chama de ações morais são aquelas ações que você faria mesmo se fosse invisível. Não é porque você está sendo visto ou porque tem o risco de ser punido, ser pego, ser preso, que você vai... não é porque não tem esse risco que você vai começar a fazer coisas erradas. Por exemplo, tem pessoas que, se ninguém estivesse olhando, elas matariam umas às outras. Tem pessoas que jamais matariam. Eu gosto de pensar que eu não mataria. Se ninguém estivesse olhando, não mataria. Porque, para mim, é simplesmente errado. Não é porque eu tenho medo de ser preso, entendeu? O nome disso, quando eu faço uma coisa por si mesma e não por conta de alguma consequência externa ou consequência vindo de outros, o nome disso é motivação intrínseca. Nesse conto de Gyges, eu tenho um pastor que, certo dia, estava andando por uma fazenda e ele entra numa caverna, encontra um anel, que é o anel de Gyges, um anel que permite com que ele fique invisível. Ao ficar invisível, Gyges saqueou todas as vilas mais próximas, matou o rei e casou com a esposa do rei. Ou seja, dá para argumentar que Gyges tinha uma moral muito enfraquecida, ou pelo menos muitas poucas coisas que ele se recusava a fazer, né? Foi só ficar invisível que ele, meteu louco. Análises mais recentes dizem que o anel de Gyges serve como uma boa metáfora para dizer o que é a sua motivação intrínseca, porque só dá para saber quem é você sabendo quem seria você se você fosse invisível. Ou seja, aquilo que você faz porque está em você, né? Faz porque é um bem em si mesmo para você. Essa noção de motivação intrínseca ou de fazer algo como um bem em si mesmo, ela é estranha ao economista ortodoxo neoclássico. Porque parece que os economistas ignoram motivações intrínsecas. Por ignorar motivações intrínsecas, eles esperam que sempre que eles te derem mais dinheiro, você vai trabalhar mais e melhor. E se te derem menos, você vai trabalhar menos. Aí esse cara de baixo aqui, Steven Pink, vai falar que não. Ele vai falar que existem muitas tarefas que dar dinheiro demais prejudica a tarefa. E essas são as tarefas criativas. Para a pessoa estar flexível e hábil a fazer um bom trabalho artístico, por exemplo, você não pode simplesmente chegar e falar assim, vou te dar 1 milhão. Isso não vai levar um quadro melhor do que um quadro de 100 mil, por exemplo. Claro que não estou falando aqui sobre reconhecimento e valor da obra. Eu estou falando sobre atividades do dia a dia, em empresas, por exemplo, em que se eu botar o foco no dinheiro, a pessoa perde o gosto por fazer a atividade, o prazer em estar fazendo a atividade. Ela olha e fala assim, estou fazendo só pela grana. Ao focar só na ambição e na recompensa, a atividade ela acaba perdendo qualidade. Ela é feita de maneira pior. Às vezes a pessoa nem consegue terminar a atividade, se for uma atividade criativa. Ela faz de um jeito meio mais ou menos, tal. E aí, de novo, a questão não é pagar pouco, então, para essas atividades. Pelo contrário, é dar o mínimo possível para que as pessoas se sintam recompensadas e reconhecidas, mas não ultrapassar o nível para que elas comecem a ficar gananciosas e só pensem no dinheiro. Então, assim, muitas das profissões hoje estão muito aquém desse nível, muito longe desse nível. Professores, artistas deveriam ser muito pagos em quantidades muito maiores, porque ainda estão muito longe desse nível. Estou dizendo assim que, de repente, quando o professor começar a ganhar 100 mil por mês, a gente começa a pensar e falar assim, tá bom, vamos parar aqui, não precisa dar 200. É muito mais nesse sentido.
Minha mãe é professora, inclusive deve estar escutando. Foi mal, mãe. Mas E aí o outro exemplo que eu dou de por que os modelos tradicionais eles não são tão bons ou tão completos é o exemplo desse cara aqui, Michael Sandel. Ele conta de uma situação em que tinha uma creche em que os pais eles estavam chegando atrasados de vez em quando, tinha que buscar os filhos às 3 da tarde e eles estavam chegando às 4h30, 5 horas. E aí alguém na creche teve a brilhante ideia de botar uma multa por atraso. Famoso sistema de punição. Esse sistema de punição, então, era relativamente simples. Atrasou, pagou. E aí, o que aconteceu foi que as pessoas passaram a se atrasar mais depois desse sistema. Porque elas falaram, pô, R$10 é um preço bom para poder atrasar, eu não vou poder chegar mesmo. E elas encararam aquilo como o preço do incômodo. Mas o que acontece aqui? Antes era uma questão ética, era uma questão de, pô, é o horário, o correto é chegar. Quando você jogou dinheiro, passou a desaparecer a questão ética, porque as pessoas falaram assim, eu posso pagar R$10 se eu quiser atrasar e não pago se eu não quiser. Ou seja, virou um produto. Quando as pessoas falam em mercantilizar coisas que não deveriam ser produtos, elas estão falando desse tipo de coisa. O atraso não deveria ser uma mercadoria, mas virou, e por virar, as pessoas compraram e venderam essa mercadoria. Virou um mercado de culpa por atraso, ou um mercado de atraso. E aí prejudicou, na verdade, foi contra a intenção inicial de fazer com que as pessoas respeitassem melhor o ambiente. Então, o mercado ele não é neutro, né? Ele tem seus efeitos. Efeitos em motivação, efeitos na ética e efeitos na identidade. Terminamos falando que economia comportamental é muito mais rica em termos de compreensão desses 3 fatores também. Identidade, ética e motivação. Certo? Então, abro para perguntas do público. Posso voltar em algum slide também, se alguém quiser ver alguma coisa. Aliás, passei por todos, passei. E aí, nada? Encerramos? Bora comer, almoçar? A minha mãe tá batendo palma, muito bom. Então, valeu, gente. Vou parar de gravar aqui.